Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, caros patecenos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o coordenador Antônio Carlos Otoninho e estou aqui hoje para mediar essa aula de revisão de contabilidade pública e orçamento. Eu estou ao vivo aqui nas nossas cabines, nossos mini estúdios aqui da unidade BR, e o professor Eide está ao vivo do nosso estúdio lá do Megapolo, tá? E dentro de uns instantes eu vou fazer o link com ele e dando seguimento a essa aula, tá? Antes de dar algum recado, pessoal, sejam muito bem-vindos. Coloque o nome de vocês aqui no chat, o curso de vocês, o polo de vocês aqui. Queria a participação de vocês aqui no chat, tá? Bom, alguns recados que eu falei que ia dar. A lista de presenças, pessoal, já está abaixo aqui da descrição, tá? Da live. E dentro daqui uns 10, 15 minutinhos no máximo, eu vou colocar ela aqui no chat também. Dúvidas, pessoal? Quando você tiver dúvida, alguma coisa durante a aula, coloque aqui no chat, que nós coordenadores e tutores tiraremos suas dúvidas, tá? O professor Eide, como ele está ao vivo lá do nossos estudos do Megapolo, ele não tem acesso ao chat, tá? Então ele vai dar seguimento à aula normalmente, tá? Então as dúvidas serão tiradas por nossos coordenadores e tutores aqui no chat. Lembrando que esse é o nosso segundo encontro. Tivemos o primeiro encontro aula ao vivo, e esse é o nosso segundo encontro aula de revisão, e teremos um terceiro encontro, uma aula extra. Aí sim, o professor Eide vai estar aqui das cabines aqui, fazendo o seguimento da sua aula e com acesso ao chat, aí ele vai tirar todas as dúvidas de vocês. Beleza, pessoal? Ficou claro essa questão? Então, dúvidas vocês podem colocar aqui no chat, que nós coordenadores, tutores, tiraremos as dúvidas de vocês, tá? Bom, não vou me delongar muito, eu vou chamar o professor Eider aqui, tá? Uma boa aula a vocês, uma boa noite e até a próxima aula. Professor Eider, com você. Eider? Ah, pessoal, estava esquecendo, tá? Essa aula está sendo transmitida simultaneamente em 2 canais nossos do YouTube, tá? O nosso canal de contabilidade e economia, tá? Peço para você se inscrever nele e no canal do EAD Unifatece, tá? Bom, agora eu vou chamar o professor Eider, que já está aguardando já. Professor Eider, com você. Eider? Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui da nossa disciplina de Contabilidade Pública e Orçamento. Espero que vocês estejam aí preparados e ávidos, né, por mais conhecimento. Lembrando aí, sou o professor Eider Jefferson, sou professor da disciplina de Contabilidade Pública e Orçamento e também coordenador de cursos, de núcleo de cursos aqui da Unifatece. Antes de mais nada, né, mais uma vez te dar os parabéns por vocês terem escolhido uma das melhores instituições do nosso Brasil, a Unifatece, por ter escolhido o curso aí para poderem galgar, né, o que vocês querem como profissionais e serem profissionais de sucesso, tenho certeza. Mas vamos lá para o que interessa, nessa nossa aula mais completa, que é uma aula de revisão, onde nós vamos tentar abordar um pouco de tudo que está no material da disciplina, em toda a disciplina que já foi visto. Espero que vocês já tenham estudado a apostila da disciplina, já tenham assistido às aulas conceituais já gravadas, já tenham estudado o material de apoio, né? Enfim, que vocês já tenham feito a lição de casa, né? O necessário para poder chegar aqui agora nessa aula de revisão, que é uma aula mais geral, né, de todas as partes mais importantes da disciplina, que possa contribuir para vocês realizarem as atividades,
a atividade prática, né, a APA, e todas as atividades avaliativas, a prova também, tudo que vocês precisam fazer, tá? Então tem esse objetivo aqui de dar essa visão geral da disciplina também. Não esqueçam que os nossos tutores, professores, estão auxiliando nessa aula, né, através do chat, então interajam no chat, mandem as perguntas, as dúvidas, as contribuições de vocês, os exemplos, enfim, tudo que vocês quiserem escrever aí, né, elogiar o professor, o que vocês quiserem, pode colocar no chat que a nossa equipe de tutores vai estar respondendo, e alguma dúvida que ficar, que eles não conseguirem responder no momento, enviarão para mim e depois eu respondo para vocês através de material extra, enfim, nós vamos dar um jeito, tá, gente? Mas é importante a participação, vamos lá, né? Então, começar com o nosso conteúdo. A administração pública, quando nós falamos em contabilidade pública e orçamento, nós não podemos esquecer da base, né, da construção da administração pública. E a administração pública, ela é o quê? Um conjunto de meios institucionais, um conjunto de instituições, né, que formam, que se juntam, de materiais financeiros, ou seja, precisa de recurso financeiro, né, o faz-me rir aqui, tá? E humanos também, pessoas que participam dessas organizações, que são de forma organizada necessária para executar as decisões políticas. Então aquilo que, né, rege tanto a política quanto a sociedade dependem da boa administração pública, dependem de pessoas, de recursos financeiros, como nós vimos aqui. Então a administração pública ela é um complexo, né, um conjunto de diversas pessoas, né, de diversos materiais, de recursos para que possa funcionar e dar o resultado para a sociedade. E aí, né, ela é dividida, a administração pública, ela é entendida sob dois aspectos, que é o organizacional e o funcional. Organizacional como organização, como entidade, e funcional como função de administrar a coisa pública. A função, a atividade, a ação de fazer a coisa funcionar. E aí nós temos essa organização, essa entidade, né, dividida em direta e indireta. Então a administração pública tem essa divisão. Direta, como o próprio nome já diz, é aquela que é realizada pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, as esferas governamentais, e a indireta pelas autarquias, fundações, empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, a administração indireta ela serve para auxiliar a administração direta, né, que é a central de toda a administração pública. E aí, para que essa administração direta e indireta, né, com suas subdivisões, dentro da administração direta nós temos as secretarias, os ministérios a nível federal, secretarias de governo dos estados, secretarias municipais, que fazem parte disso, né? Os três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, fazem parte da administração direta também, né? E as indiretas, como nós vimos, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas, algumas que têm as suas ações negociadas na Bolsa, né? Como, por exemplo, o Banco do Brasil, você consegue comprar ação. Por quê? Porque é uma sociedade de economia mista. Petrobras também. Já a Caixa Econômica não. Ela é uma empresa pública, porque ela é fechada. Então tem de capital fechado e capital aberto. Essas subdivisões nós já falamos na aula passada, né? Na aula ao vivo. Então não vou entrar em tantos detalhes. Isso também está no nosso material. É importante que vocês sempre consultem os materiais e as aulas que nós já demos anteriormente. E aí nós estamos voltando para um outro assunto que foi tratado já, que é sobre os princípios da administração pública, só para, né, relembrar aqui que são baseados, esses princípios básicos constitucionais, baseados no artigo 37º da Constituição Federal, né, que diz o seguinte, que a administração pública direta e indireta, daquelas entidades que nós vimos anteriormente, de qualquer dos poderes, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de todas as esferas, né, de governo, e dos poderes, tá? Quando a gente fala dos poderes, os poderes executivo, legislativo e judiciário também. Eles precisam seguir, respeitar os princípios da legalidade, ou seja, dentro das leis, da impessoalidade, tem que ser impessoal, sem ver a pessoa, mas sempre considerando a entidade pública. Moralidade tem que estar dentro do que é moral para a sociedade. Publicidade, tudo que é feito por esses agentes públicos, por essas pessoas, por esses gestores, precisa ser dar publicidade, ter transparência, a sociedade tem que ter acesso, os meios de imprensa têm que ter acesso a tudo que é feito na área pública.
e eficiência. Eficiência é dar resultado, né? Não adianta eu ter um gestor público que faz todo o resto, mas não consegue entregar boas ações, boas políticas públicas, bons projetos para a população. Então ele está sendo ineficiente, não está cumprindo com um dos seus deveres básicos, os princípios básicos da Constituição, da administração pública, que é o princípio da eficiência. E aí, o orçamento público, que é um outro assunto que nós temos que tratar aqui, ele, no Brasil, ele foi iniciado, introduzido pela Constituição do Império de 1824, né? Ele é baseado completamente na Lei 4.320 de 64, que é chamada Lei da Contabilidade Pública. Essa lei, para você que está entrando na área pública agora, ou que já é da área pública, ou que quer trabalhar com a contabilidade na área pública, essa lei é fundamental, a gente tem que estudar ela, tá? Que é a Lei 4.230 de 64, né? Por quê? Porque é a lei que fundamenta a contabilidade pública. E a Constituição Federal de 88, que é a nossa, né, Carta Magna, nossa base, né, legal para que a gente possa realmente fazer as coisas corretamente, tanto na administração pública como na nossa vida dentro do nosso país. E o orçamento público, ele é o quê? A lei de iniciativa do Poder Executivo, né, o Executivo que elabora, e é aprovada pelo Poder Legislativo, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro. Exercício financeiro é o ano, né? Estima a receita é uma estimativa, uma análise, um estudo, né, de quanto vai se arrecadar naquele ano, e fixar a despesa é dizer em cada área o quanto será utilizado dessa receita. Ou seja, quanto é que eu vou investir, quanto é que eu vou, eu não digo gastar, mas quanto que eu vou aplicar, né, seria a palavra mais correta, em cada área da administração pública, na saúde, na educação, no esporte, em habitação, em construções, enfim, em todas as áreas. E o processo orçamentário, como é que ele ocorre? Né? Ele ocorre na junção de algumas peças ou algumas leis, né, e alguns documentos que formam esse processo orçamentário no Brasil. O orçamento público é uma ferramenta, das principais ferramentas para o gestor público. Então, o gestor público, tanto o prefeito, o governador, o presidente da República, não conseguem fazer uma gestão pública sem que tenha um orçamento bem adequado, bem planejado, porque o orçamento é a base, né, é o que norteia todo o governo, né, a forma como ele vai governar, as áreas que ele vai dar prioridade, em quanto que ele vai aportar de recursos, gastar com cada área. Então é o orçamento público que determina isso, né? Então ele determina suas atividades, sem o amparo dessa ferramenta ele não pode fazer nada, tá? E as despesas realizadas pelos órgãos públicos devem seguir o que está estabelecido no orçamento público e não podem conflitar com isso. Então, toda a despesa que eu vou pagar no setor público precisa estar já planejado no orçamento público. Então, se eu quero investir lá, sei lá, 10 milhões de reais em uma construção de uma ponte, por exemplo. Se isso não estiver no orçamento, eu não posso fazer essa ponte. Eu quero utilizar lá 500 mil reais para comprar uma ambulância, por exemplo, 600 mil, 700 mil. Vou lá e compro, pego o recurso. Não posso. Isso tem que estar dentro do orçamento, previsto em orçamento. Então, toda a ação contábil de recurso, de receita e de gasto com despesa precisa estar programado, planejado dentro das peças orçamentárias. Senão, o gestor não pode realizar. Então, o orçamento público ele é um plano que contém previsão das receitas, como eu falei, e autorização das despesas para o interesse da população e não do gestor, tá? Tem que pensar isso. O orçamento público tem que ser montado, planejado pela equipe de governo, pensando na população, na sociedade, não para benefício próprio, porque justamente se o gestor fizer isso, ele está indo contra um dos princípios que é o da impessoalidade. E nem também para privilegiar grupos políticos ou grupos próximos, né, ao gestor, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A maneira simplificada é o que o governo necessita demonstrar quando utiliza o dinheiro que os cidadãos colocam à sua disposição, porque quem gera essa receita somos nós, os cidadãos, através dos impostos que nós pagamos, através disso tudo. Então, quanto arrecada e como arrecada? Então, isso vai ser demonstrado nesse orçamento público.
Quanto vai gastar e em que vai gastar? São as despesas. Quanto será gasto em cada área e, né, em que? Em quais objetos? E como vai gastar? Qual é o prazo? Qual é o período? De tantos e tantos anos? Em quais meses e tal? Quantas parcelas, por exemplo? Então, isso tudo, essas perguntas que estão aqui, são respondidas através do orçamento público. E aí, como acontece isso? Então, nós temos uma representação do ciclo orçamentário, que é um ciclo que se renova. Tudo que é ciclo, né, cíclico, ele acontece, depois ele acontece de novo, ele vai se renovando. Então, o primeiro passo do ciclo orçamentário é a elaboração. Quem elabora? O Poder Executivo. A nível municipal, exemplo, o prefeito senta lá com seus secretários, secretário de Finanças, secretário de Administração, secretário, o contador, o seu assessor jurídico, a equipe jurídica, né? Os secretários das áreas, secretário de Saúde, Educação, Esporte e Lazer, enfim. Junta essa galera toda e vai montar o orçamento, que é o plano que ele pretende executar para o próximo ano, né? Então, aí a segunda fase, estudo e aprovação. Aí ele pega isso tudo, esse documento gigante ali que ele montou junto com a tua galera, com a sua turma, com os seus secretários, e envia para a Câmara de Vereadores. Isso acontece do mesmo jeito, pessoal, a nível estadual e a nível federal, né? O governador faz isso também, se junta lá, né, com seus assessores, equipe financeira, equipe contábil, secretários de áreas e faz todo esse estudo para a elaboração do orçamento, né, do plano orçamentário. E aí depois, e também o governo federal, depois isso é enviado para o legislativo, onde eles estudam, o legislativo então se debruça sobre esse documento, que é um projeto de lei, na verdade, para que se torne lei, precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo, né, que no caso estadual, municipal os vereadores, estadual os deputados, estaduais, e a nível federal, Câmara de Deputados Federais e senadores, Senado, Congresso Nacional. Então o orçamento ele passa por diversas fases. Depois que é estudado e aprovado pelo Poder Legislativo, então volta para a mão do Executivo, que executa, aí a fase da execução. Então aí o Poder Executivo tem a autorização do Poder Legislativo para justamente arrecadar, recolher aquelas receitas e pagar aquelas despesas, realizar aquelas obras, comprar aqueles insumos, aqueles veículos para a educação, para a saúde, pagar folha de pagamentos dos funcionários, tudo aquilo que estava nesse documento que foi aprovado então pelo Poder Legislativo. Após a execução, há um período de avaliação, que é o feedback, a análise, né, por parte da equipe de governo, né, dos assessores, dos secretários, sobre o que foi feito. Se 100%, uma coisa que eu digo para você, gente, não é fácil realizar 100% do orçamento que é planejado. Existem diversos percalços, problemas, às vezes, né, problemas sociais, problemas ambientais, né, problemas mercadológicos de mercado, às vezes algo que ocorre em outro país afeta a economia do nosso país, ou no município, né, às vezes acontece uma tempestade, acaba com enchentes, problemas climáticos. Então, muitas vezes pandemia, muitas vezes um orçamento ele é afetado, né, por ações que eram, como eu posso dizer, imprevisíveis, tá? Mas algumas vezes também por incompetência dos gestores, de sua equipe, acaba não batendo, não conseguindo realizar algumas coisas que foram planejadas, aí precisa se explicar. Tem que mandar a justificativa para o Poder Legislativo, que é o poder específico que tem a atribuição de fiscalização, né? Então tem que se explicar para o Ministério Público, para o Poder Legislativo, para os tribunais de contas, né? Por que parte do orçamento ou itens do orçamento não foram realizados. Faltou recurso, o recurso precisou para uma emergência, esse recurso que eu tinha programado aqui para comprar uma ambulância era um recurso que era previsto que viria da União e não veio, então tem que se justificar. Mas um dos papéis fundamentais do gestor público, com a sua equipe contábil e toda a sua equipe, é justamente tentar realizar o 100% do orçamento que foi planejado. Se é um documento planejado e foi transformado em lei, nada mais é do que você obedecer a lei, cumprir a lei. Então, cumprir um orçamento público nada mais é do que cumprir a própria lei que foi aprovada no Poder Legislativo.
Então, os gestores têm que ficar espertos com isso, porque se não tiver uma boa justificativa, não tiver, né, bons argumentos ali comprovados, pode responder perante a justiça por improbidade administrativa. E eu acho que nenhum gestor quer isso, né? Então vamos lá. As peças do orçamento, então, são quais? São 3 peças, nós já falamos sobre isso também na aula anterior, vou passar rapidamente, que é o PPA, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual. Essas 3 peças juntas formam, então, o arcabouço, né, o conjunto do orçamento público, tá? Às vezes muita gente se lembra do orçamento somente pela LOA, Lei Orçamentária, mas ela é uma parte do orçamento público. O orçamento público ele é formado por esse conjunto de documentos, entre aspas, mas que se tornam leis, né? Então, PPA é uma lei, LDO é outra lei e a LOA é outra lei. São 3 leis, né, que são primeiramente elaborados como documentos ou PLs, projetos de leis, que são enviados para o Poder Legislativo, então, aprová-los como leis e que retornam para o Poder Executivo para que sejam executados, para que a lei seja cumprida, né? Lembrando que o PPA ele é de médio e longo prazo, né? Uma lei aí que vale por 4 anos, 3 anos do mandato. Então, por exemplo, o prefeito que entra, ele no primeiro ano ele elabora esse PPA, para ele utilizar nos 3 próximos anos e para o outro prefeito usar 1 ano. Então sempre o prefeito, o governador e o presidente com sua equipe que entra no mandato, ele sempre vai receber de presente, vamos dizer assim, como desafio, a PPA, LDO e LOA do anterior, né? Por quê? Porque você elabora esse documento e aprova ele para valer para o próximo ano e não para o ano que você está. Não teria nem lógica, né? Isso tudo é feito até o final de cada ano. Então, muitas vezes pensa, não, mas o prefeito não fez nada no primeiro ano, o governador não fez nada. Muitas vezes o primeiro ano ele é bem complexo, por quê? Porque o gestor que entra, ele é obrigado a utilizar essas peças orçamentárias ou essas leis do governo anterior, né? Então o prefeito às vezes ele é oposição, ele entra com uma cabeça, com projetos, com ideias de realizar algumas ações que são diferentes daquelas que o prefeito anterior pensou para aquele ano e colocou no PPA, na LDO e na LOA, na Lei Orçamentária. E aí ele se vê um pouco engessado e fala, cara, eu não quero fazer isso, eu não quero comprar esse veículo, eu não quero realizar essas atividades porque eu acho que não é necessário para esse ano, posso fazer para o ano que vem. E ele pode mudar? Ele pode, ele tem um limite, né? E tudo que ele precisar mudar, ele tem que daí solicitar ao Poder Legislativo. E monta um projeto de lei de emendas, emenda ao PPA, emenda à LDO, emenda à LOA, tem que emendar, ou seja, propor alterações ali dentro das 3 leis, envia para o Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo, se ele tiver a maioria, né, o prefeito tem que ter a maioria na Câmara para aprovar. Se tiver a maioria do Congresso, a maioria da Assembleia Legislativa dos Estados, e conseguir convencer o Parlamento, o Poder Legislativo, de que essas alterações são necessárias para que ele possa fazer um bom governo, para que ele possa realmente realizar os seus projetos como ele pensou e não como o anterior pensou, beleza, aí o Legislativo vai aprovar essas mudanças, ele vai conseguir remanejar recursos, anular algumas dotações que a gente chama para determinadas áreas, reprogramar isso para outras áreas, enfim. Ele vai propor algumas mudanças dentro dessas leis para que possa fazer do jeito dele. Se o Poder Legislativo não aprovar, infelizmente, ele é obrigado a seguir o que está nessas leis, né? Então fica um ano ali mais travado, né? O primeiro ano, por quê? Aí nesse ano, o que o gestor público vai fazer? Ele vai então elaborar PPA, LDO e LOA com a ideia, com a equipe que ele tem, com as prioridades que ele pensa, com os projetos que ele pensa para o próximo ano, que daí será o 2º ano de mandato, e aí as coisas começam a ficar mais da maneira como o gestor pensava. Porque o 2º ano de mandato, as 3 leis orçamentárias são de elaboração própria dele, da sua equipe. Então aí, né, a coisa começa a fluir mais facilmente. Mas é mais ou menos assim que funciona, pessoal. E aqui nós temos, né, um resumo do que é o PPA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, como eu já expliquei, né? E vamos focar um pouco mais agora na LOA, a Lei do Orçamento Anual. Porque justamente nossa disciplina Contabilidade Pública e o Orçamento, falando do orçamento público, que é a peça fundamental da gestão pública, é a peça que sem ela não precisaria existir contabilidade pública, porque é o orçamento que especifica
a arrecadação de receitas e a destinação das despesas, né? Então essa é a base. Então a lei do orçamento anual é um gerenciamento orçamentário e financeiro, por isso que envolve a contabilidade pública, integra os orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimentos das estatais, sendo proibido o que não consta na LDO. Então, para que eu possa distribuir os recursos dentro das despesas orçamentárias da LOA, para que eu possa definir como serão arrecadadas as receitas, isso tudo tem que estar previsto anteriormente na lei LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que por sua vez só pode ser elaborada com base no PPA. Então, um documento, uma lei estabelece a construção da outra. Uma coisa está ligada à outra, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos práticos, né, reais. Tá? Aqui no exemplo 1, por exemplo, eu tenho uma visão, uma imagem de uma LOA, lei orçamentária do município de Maringá, que é um município próximo aqui nosso. Eu acho que tem algum... Quem é aluno de Maringá aí, pessoal, que mora em Maringá, coloca no chat aí, né? Manda um oi, né? Manda um abraço para todos vocês aí que são de Maringá. Pessoal aqui de Paranavaí também, se tiver alguém, né? Um grande abraço. E do Brasil inteiro, tá? Se manifestem, podem colocar aí no chat, tá? Em que lugar que vocês estão, que estado. Os nossos tutores vão estar aí interagindo com vocês, tá? Então aqui a Prefeitura do município de Maringá é a LOA de 2023, tá certo? Então demonstração das receitas e despesas, vocês podem ver que é uma lei, é um anexo da Lei 4.320 de 64, né? E que respeita a lei da contabilidade pública. E aqui nós temos, né, alguns, eu não vou falar de tudo, porque é muita informação aqui, vocês observem, né, com calma. Nós vamos deixar o link à disposição para vocês poderem acessar no próprio site, né, do município de Maringá, no portal da Transparência, mas podem pesquisar, é só colocar assim, ó, LOA, Lei Orçamentária Anual do município de Maringá, Paraná. Vocês vão ter acesso facilmente, tá? Eu já estudei bastante o portal da Transparência do município de Maringá, ele é bem transparente, tem as informações todas que eu busquei, eu consegui encontrar, tá? Aqui da cidade de Paranavaí também, então, né, parabéns aos gestores que têm essa transparência e obedecem ao princípio da publicidade. Então aqui, né, as receitas correntes, todas as possibilidades de arrecadação de receitas aqui, né, um total ali de 2.485.832.632 de receitas correntes, né? Receitas correntes são as receitas do dia a dia que estão sendo arrecadadas, tá? Do outro lado nós temos as despesas correntes, que são um pouco menores, olha só, aqui já dá uma ideia de superávit, né, primário, pelo menos. 2.073.635.252. Aqui nós temos, né, ó, o total que é com encargos de folha de pessoal, folha de pagamento, encargos sociais, né, juros, encargos, dívidas e tal. Vamos ver mais uma discriminação mais detalhada abaixo. Aqui para baixo, né, ó, a arrecadação com receitas de capital também, alienação de bens, não tem nada, que é a venda de bens do município e tal, né? Transferências de capital, que são as transferências vindas de outras esferas governamentais, por exemplo, do Estado, da União, né? E aqui nós temos o total geral, então as despesas e as receitas, o total geral desse orçamento, né, dessa LOA, é de 2.652.179.012 e da despesa a mesma coisa, né? A gente pode ver aqui que há uma previsão de superávit. O que é um superávit, gente? É uma sobra, né? É como se fosse um saldo positivo, né? Superávit aqui de 212.882.000 para o município aqui. Então, é uma reserva de capital interessante, né? Se não tiver necessidade, alguma aplicação urgente, uma obra a ser feita, pagamentos atrasados, é interessante que se tenha essa, a gente chama de gordurinha, né? Ou esse recurso extra para virar o ano com superávit, né? Interessante sim, tá? Que se tenha isso. Então, lançado como superávit, que é uma reserva de capital. E aí aqui também nós temos mais um outro exemplo, exemplo 2 de um município pequeno. Então ali eu mostrei um município de grande porte, que é o terceiro maior do estado do Paraná, o município de Maringá, um município referência inclusive, né? Meus parabéns e um abraço aos maringaenses. Maringá, esse ano, se eu não me engano, o ano passado, ganhou o prêmio considerada a melhor cidade do Brasil para se viver, gente. E não é a primeira vez.
Em diversos anos já Maringá ganhou esse título, tá? Então, assim, sou um admirador da cidade de Maringá, gosto muito da cidade, de vez em quando a gente vai lá passear, né? E um abraço a todos os maringaenses aí. Então, aqui a lei municipal número 1123 de 2021, de outra prefeitura, Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória. Só não me lembro de que estado que eu peguei aqui, tá? Então, é a lei orçamentária, a LOA dessa cidade, né? Para vocês terem uma ideia, tem todo um cabeçalho, né? Uma explicação do que é a lei. Então, ela estima as receitas e fixa as despesas para o orçamento geral do município de Nossa Senhora da Glória, tal. Então, vamos ver o detalhamento. E aí nós temos o detalhamento, né? O total das receitas estimadas, né, é de 101 milhões de reais. Olha que diferença para o Maringá, né, que era em torno de bilhões, né? Aqui já são milhões, um município de pequeno porte, tá? Então tem do orçamento fiscal, da Seguridade Social, e aqui nós temos toda a previsão de receitas, ó. Receitas correntes, receitas tributárias dos tributos, receita agropecuária, receitas de serviços prestados pelo município, né? Total das receitas correntes e receitas de capital, que são aquelas receitas que vêm de outras entidades, tá? Então, total de receitas receitas geral ali, vamos ver, ó. Total da receita, geral da receita, deduções e tal. No final das contas, porque tem as deduções, né? Nós temos ali 101 milhões de reais de previsão de receitas para o ano, aqui é do ano de 2022. Então, há uma previsão de arrecadação de 101 milhões para esse município. E aí temos a fixação das despesas, como que as despesas serão, então, distribuídas, né? Esses 101 milhões. Então, aqui, né, por órgão, ó, Poder Legislativo vai receber lá 4.910.000 no ano, tá, pessoal? Aqui não é por mês não, tá? Cuidado. Então, no ano ali, 2022, né, 4.940.000 para o Legislativo, para a Câmara de Vereadores. Prefeitura Municipal, 71.300.000. Fundo da Saúde, 21 milhões. Fundo de Assistência Social, 3 milhões. Aí, por função, né, ó, Legislativa, Administração, Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, vamos pegar aqui, 21 milhões e 19 mil. Assistência Social, 3 milhões. Vamos pegar lá a Educação, 40 milhões e 559. Então, até agora, maior área que vai receber, né, nesse caso aqui, recurso para ser aplicado, para pagar, né, os seus investimentos, as suas despesas, enfim, é da educação, com 40 milhões e 560 mil. Direito de cidadania, urbanismo, saneamento, agricultura, energia, transporte, esporte, lazer e etc. Juntando tudo, tenho ali os meus 101 milhões, né, de despesas totais que serão pagas durante o ano, que foi planejado pelo orçamento, pela lei orçamentária aprovada desse município. Então é muito fácil de entender, né? Se você pegar exemplos práticos, e aí fica, né, mais uma vez o desafio de vocês entrarem nas prefeituras de vocês, em algumas prefeituras, e pesquisar a respeito da LOA, Lei Orçamentária Anual. Então a receita vezes despesa. Receita pública é tudo que entra, né? Dentro dos cofres públicos, a gente fala cofres, mas na verdade as contas públicas. E a despesa é tudo que despende, que eu preciso para pagar, pagar as pessoas, as empresas, tudo aquilo que eu preciso para que o órgão público possa funcionar. A receita pública, né, é o recurso recebido pelo Estado, é baseado na Lei 4.320/64, classifica a receita como receita orçamentária e extra-orçamentária. Quer dizer, orçamentária, gente, é que está no orçamento, previsto no orçamento. Eu faço a previsão. O orçamento está dentro da LOA, do PPA e da LDO. Extra-orçamentária é que acontece fora do orçamento. Aconteceu uma catástrofe, aconteceu alguma coisa, um imprevisto, eu posso receber, né, uma receita extra. Por exemplo, do governo federal, teve uma enchente no meu município e eu não tinha previsto, e agora? Preciso de mais dinheiro, preciso de mais recursos. Então, tem a receita extra-orçamentária, que é lançada na contabilidade, quando eu recebo um recurso que não estava previsto dentro do orçamento. Tá? E aí temos as subdivisões, né? Então, eu tenho a receita orçamentária, né? Tem alguns exemplos de receita orçamentária aqui, que são, por exemplo, os tributos, né? Impostos, taxas, contribuições, alienações, quando eu vendo algum bem municipal, um veículo, um terreno, né? Operações de crédito, que são receitas de capital, quando eu faço empréstimos de outras esferas governamentais, por exemplo, do Estado ou da Receita Federal, do nível federal, né? Então, a receita pública, ela pode ser de duas categorias, ela pode ser
corrente e ela pode ser de capital, né? Sendo que as receitas correntes são derivadas do dia a dia, do poder de tributar ou da venda de produtos e serviços para as finalidades fundamentais da gestão pública, do órgão público. É o dia a dia, né? A arrecadação de impostos ali, de vendas, de serviços, de alvarás, etc, etc, etc. Tá? Já a receita de capital é derivada da obtenção de recursos mediante dívidas, amortizações, né, de empréstimos. Então é quando eu pego dinheiro de outros, ou de empresas privadas, para PPPs ou parcerias públicos-privadas, ou quando eu recebo do governo federal e do governo estadual para fazer uma obra. Essa receita que vem, muitas vezes ela é específica para uma determinada coisa, ela é conhecida como receita de capital. E as receitas, né, correntes aí são formadas principalmente pela receita tributária, através dos tributos, como eu já falei, as transferências correntes que vêm de outros órgãos governamentais, como FPM e ICMS, né, que são impostos a nível estadual, FPM a nível federal, que vem para os municípios, por exemplo, e outras receitas correntes, como multas, dívidas ativas que são pagas, né, indenizações, etc., entram nos cofres também como receitas correntes. As receitas de capital, através de operações de crédito, como nós já falamos, alienação de bens, transferências de capital, enfim, outras fontes diferentes que não são essas arrecadações do dia a dia, mediante algum tipo de dívida, né? E a receita pública, ela tem uma, vamos dizer assim, ela tem algumas etapas para ocorrer, que são a previsão, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. Previsão, quando eu faço, né, o meu orçamento, prevejo quanto é que eu devo arrecadar. O lançamento contábil, né, que vai para o sistema do órgão público. A arrecadação, lá na ponta, quando o contribuinte paga o imposto, por exemplo, IPTU, né, com seu carnezinho na sua conta bancária. E o recolhimento é quando esse recurso é repassado da entidade bancária para as contas do governo. Então essas são as etapas da receita pública. A despesa pública não é diferente a sua divisão, classificação das receitas, né? Então nós temos as despesas. Despesa é pagamento, é o que eu uso para poder sanar as necessidades do Estado, para poder pagar as dívidas, para poder pagar fornecedores, pagar funcionários, sua folha de pagamento, pagar água e luz, né? É o desembolso ou a promessa de pagamento, porque na área pública eu tenho a possibilidade de empenho, né? Que é uma promessa de pagamento e não é o pagamento no ato. Nós já vamos ver isso. Então as despesas elas são classificadas também em orçamentárias e extra-orçamentárias, como a receita. O que é orçamentário está dentro, está previsto no orçamento, e o que é extra-orçamentário está fora. É algo que ocorre sem eu prever. Então, por exemplo, ocorreu uma enchente, eu tenho que gastar naquela enchente um valor que não estava previsto, eu vou ter que pegar dinheiro de algum lugar para poder pagar essas despesas. É uma despesa extra-orçamentária, né? E conforme a Lei 4.320 também, é dividido essa despesa orçamentária em despesa corrente e despesa de capital. E é igual à receita, gente. Corrente do dia a dia, que corre ali todo dia, né, diariamente dentro do órgão público. E a de capital é quando eu utilizo, essa despesa é utilizada para a formação de um bem, né, de capital, por exemplo. Então a despesa corrente, né, custeio, manutenção do órgão público, pagamento de água e luz, de salário, de folha de pagamento, de insumos, né, enfim, fornecedores em geral, né, serviço de terceiros, internet. E a despesa de capital? A aquisição de máquinas, equipamentos, compra de terreno, construções, é para a formação de um bem de capital. Então, quando eu uso esse recurso para construir, né, estradas, para comprar veículo, comprar terreno, é uma despesa de capital. Ok? E a despesa tem os seus estágios também, né? O seu passo a passo ali. É primeiro feita a programação, que nada mais é do que a formação e o planejamento dessas despesas dentro do orçamento. É feito um processo de licitação justamente para contratar de forma legal quem serão os fornecedores, as pessoas e as empresas que vão oferecer esses serviços e esses produtos. O empenho, que é uma etapa de promessa de pagamento, um compromisso do órgão público para um pagamento futuro, né, que garante legalmente o direito dessa empresa, desse fornecedor para receber. A liquidação, que é o ato de autorização do pagamento por parte do responsável daquela área, ou do prefeito, ou do secretário da pasta, ou do ministro, enfim, quem é responsável por esse pagamento. E o pagamento
o ato de transferência do recurso mesmo para a conta do fornecedor, daquele que tem o direito de receber. Tá? Orçamento-programa é o tipo de orçamento utilizado no nosso país, né? Ele determina a situação, tem um diagnóstico dessa situação, apresenta a solução alternativa e estabelece as prioridades. Então, esses são os itens que fazem parte do chamado orçamento-programa. Então, para que seja considerado um orçamento-programa, ele precisa ter esses 4 itens dentro dele, né, de forma estruturada. E ele ainda, né, tem que ter definição de objetivos, eu tenho que ter objetivos, determinação das atividades para concretizar, quais são as atividades que eu vou realizar para poder alcançar esses objetivos, determinação dos recursos humanos, materiais e financeiros. E o quanto que eu tenho. Então, se a gente pensar na LOA, que eu já demonstrei para vocês, a lei orçamentária, ela tem tudo isso. Então, quais os recursos humanos, as pessoas, os materiais e o recurso financeiro que eu vou utilizar para poder atingir os meus objetivos de atendimento à população, né? A contabilidade pública, como nós já falamos, ela para que ela possa ser realizada, é necessária o conhecimento do orçamento da administração pública. Ela adota as normas internacionais, né? O Conselho Federal de Contabilidade também tem que ser considerado, o setor público, né? As regras básicas do setor público, as normas brasileiras de contabilidade, as NBCs, a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o MCASP, né? Então, tem alguns órgãos e alguns documentos que precisam ser considerados para que a contabilidade pública ela possa ocorrer. Tá? Então, as normas estabelecidas pelo Manual de Contabilidade Pública do Setor de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o MCASP, como eu já falei, são obrigatórios. Então, se você quer atuar na área da contabilidade pública, você precisa conhecer o MCASP, né, que é o Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. E a contabilidade aplicada ao setor público é estruturada em 3 aspectos básicos, que é o orçamentário, patrimonial e fiscal. Né? Orçamentário justamente baseado no orçamento público, patrimonial, o controle do patrimônio, dos bens que existem dentro do setor público, e fiscal, justamente para determinar ao fisco, né, e fazer a prestação de contas aquilo que é necessário na fiscalização. Regime de escrituração contábil do setor público, gente, ele é misto. Né? Nas entidades privadas, pode ser de diversas formas, né? Mas no poder público, né, nas órgãos públicos, ele é de forma mista. Por que de forma mista? Porque ele é regime de caixa e de competência. Tá? Regime de caixa, o pagamento efetivo, e regime de competência é um direito adquirido. Então, para a receita no setor público, é o regime de caixa. Só é contabilizado o recurso financeiro público da receita quando cai na conta bancária, quando essa transferência ela é verificada procedente. Então, o recurso público, o dinheiro entrou no caixa, é contabilizado como recebimento. Já na despesa, não. Tá? Por quê? Porque existe o empenho, justamente. Então, contabiliza-se o empenho, a promessa de pagamento, né? Por isso que é tão utilizado nesse momento o chamado regime de competência, porque é um direito que o fornecedor adquire no momento do lançamento, né, daquele empenho, para que ele possa receber num outro momento também. Então, a prestação de contas, por parte da contabilidade pública, ela tem que obedecer a alguns documentos, alguns, né, elementos aqui. O balanço patrimonial, que faz parte, a demonstração das variações patrimoniais de compras e vendas de elementos patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa, o que entra e sai das contas bancárias, né, chamado de fluxo de caixa, o balanço orçamentário, justamente comparar dentro do orçamento aquilo que foi realizado e o que não foi, o que pôde ser executado realmente, o balanço financeiro, né, das finanças públicas, do que foi gasto aplicado nas áreas necessárias, e notas explicativas, justamente para justificar o que ocorreu, o que não ocorreu, por que ocorreu e por que não ocorreu dentro dessas documentações, né, desses demonstrativos. Então, a prestação de contas ela é fundamental, é um papel da contabilidade pública e que pode salvar, muitas vezes, um gestor público de responder perante a justiça. Né? Vamos exercitar um pouco o nosso conhecimento para a gente fechar aqui com chave de ouro? Um fórum aqui, pessoal,
apesar de todos esses mecanismos, né, que envolvem o orçamento, estabelece como e quantos recursos públicos serão utilizados, infelizmente, nós sabemos que uma parte significativa desses recursos são desviados, a famosa corrupção, né? Na sua opinião, por que mesmo com todo esse processo envolvendo as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, e ciclo orçamentário, em que a proposta orçamentária passa pelo Poder Legislativo, inclusive, para ser aprovada, ainda assim a corrupção é tema recorrente no Brasil? Na sua opinião, o que poderia ser feito para evitar tantos desvios dos recursos públicos? Nós temos, né, dentro da nossa disciplina, um fórum de discussão sobre isso. Se quiserem colocar no chat aí, beleza, a gente discute e tal, mas também podem responder lá no fórum, tá, da disciplina. Beleza? Então fica essa reflexão aqui para vocês, esse fórum de discussão, ok? E o orçamento público no Brasil? Aqui é uma pergunta, né? Vamos ver se vocês conseguem responder. O orçamento público no Brasil é uma peça administrativa de caráter indicativo sem efeito legal? A. B. É um instrumento de elaboração técnico-contábil que independe de negociações políticas entre esferas de poder? C. Constitui-se um instrumento legal que estabelece as possibilidades de despesas do poder público com base em estimativa de despesa, de receita? Letra D. Tem a sua proposição, aprovação e controle de execução como atribuições exclusivas de responsabilidade do Poder Executivo? E. É utilizado como ferramenta de política monetária a partir do controle dos padrões e investimentos dos entes financeiros privados? Qual dessas vocês acham que está correta? Letra A, letra B, letra C, D ou E? Coloquem no chat aí, vamos lá. A galera vai colocando, os tutores vão vendo, comentando, né? E aí, pessoal, qual dessas é correta com relação ao orçamento público do Brasil? Vamos lá? Vamos ver a resposta? Eu sei que muita gente já colocou, né, e tal. Vamos ver a resposta aqui. Resposta certa. Ficou meio desconfigurado aqui, mas é a letra C, né, pessoal? É a letra, deixa eu voltar aqui, a letra C, ó. A letra C, justamente, ela resume bem o que é o orçamento público, né? Um instrumento legal que estabelece as possibilidades de despesa, a fixação das despesas, com base na estimativa de receita. Ou seja, com base no que eu vou arrecadar naquele ano, eu programo as minhas despesas ou com o que eu vou gastar. Ok? Vamos para a próxima aqui. Próxima. O Brasil desenvolveu 3 instrumentos legais com o objetivo de amparar o planejamento e a execução do orçamento público. Essa está fácil, né? Segundo as demandas sociais identificadas pelos municípios os princípios da nova administração pública. Esses 3 instrumentos são conhecidos pelas siglas, nós falamos bastante isso aqui, né? Letra A, LDO, LRF, TCU. Letra B, LOA, LDO e LRF. Letra C, PPA, NAP e TCU. Letra D, PPA, LDO e LOA. Ou letra E, LDO, NAP e LRF. Nossa, essa tá fácil. Vamos lá, coloca a resposta aí. Vou contar até 3 para vocês acertar. Quem acertar vai ganhar um abraço meu no final. Letra D, né, pessoal? PPA, LDO e LOA, justamente as 3 peças orçamentárias que nós discutimos aqui durante a aula, né? Então, resposta certa, letra D. E o orçamento programa na prática, sobre o orçamento programa, né? Faz parte da nossa atividade prática de aprendizagem, tá? Ele envolve essas etapas aqui, ó. Primeiro, determina a situação, diagnóstico da situação. Terceiro, apresenta soluções. Quarto, estabelece prioridades. Quinto, define objetivos. 6, determinação das atividades para chegar aos objetivos. E 7, os recursos humanos, materiais e financeiros, né? E a nossa atividade, ela pede para que você estabeleça um problema, que pode ser real ou fictício. Imagine que você é prefeito de uma cidade, elabora todos aqueles passos anteriores do orçamento programa, buscando apresentar alternativas, apresenta ao menos 3 soluções alternativas, e não será possível mensurar os outros, né? Porque então são essas etapas aqui. Eu trouxe um exemplo aqui de como realizar, né? Você faz um quadrinho, ou pode fazer no Word mesmo, tá? Qual que é o problema aqui? Diminuir o tempo de espera para a realização de exames numa UBS, numa unidade de saúde do município. Uma resolução, ó. Primeiro, determina a situação. O município tal está com a realização de exames acumulados, atrasados. Diagnóstico da situação. Um simples exame, tal, demora não sei quanto tempo.
Terceiro, apresenta soluções, 1, 2, 3 opções de solução, sugestões, né? Construir mais setores de exames, fazer um dia D para a realização dos exames atrasados ou fazer convênios com clínicas particulares. Olha só, 3 opções interessantes. Estabelece prioridade. Aí no quarto você vai escolher dessas opções qual vai ser a prioridade para a realização, para resolver esse problema do município. Quarto, define os objetivos, né? Quais são as etapas que você vai realizar para poder chegar a resolver esse problema. E sexto, as atividades para concretização. Então aqui, né, se vocês pegarem com calma, olharem esses slides, baixar os slides, vocês vão ver um exemplo bem prático de como resolver a APA, a atividade prática da nossa disciplina. Não façam igual está aqui, porque senão vocês vão zerar na nota. Faz algo diferente, tá? Mas aqui está bem claro de como deve ser realizado, tá? E aí, se precisar, pessoal, explicar a APA, que são as nossas referências, num outro momento, numa aula extra, né, num material extra, a gente faz depois, sem problema, se vocês estiverem com dúvida ainda, tá bom? Então, um abraço aos professores tutores que estão nos auxiliando, um abraço a todos vocês que ficaram aqui até agora nessa aula, né? E nos vemos numa próxima aí, se Deus quiser. Tchau, tchau!